Amém. Glória a Deus. Muito bem. Irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Nossa live de hoje, às 20 horas, porque eu estou fazendo um curso online também, e ele é exatamente de 6h30 às 19h30, 19h40 por aí. Para não dar nenhuma falha, aí é melhor a gente fazer às 20, né? Talvez também alguns irmãos que estão para chegar do trabalho, né? Dá tempo também dos irmãos chegar e poder participar da live. Mas a nossa meditação hoje, irmãos, o tema dela é Reino dividido não subsiste. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, verso 25. Mas eu quero ler com os irmãos o texto desde o verso 22, para a gente ter uma compreensão maior do texto, porque o meu objetivo, na verdade, não é falar em cima do contexto de que Jesus estava dizendo, mas vamos passar sobre ele também, porque eu quero enfatizar uma outra forma de reino dividido, que tem tudo a ver com o texto, né? Está no texto, é muito importante para nós e tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, como é bênção na minha vida, tá bem? Deus abençoe a irmã Patrícia, chegou aí. Chegando mais irmãos, irmã Sandra chegou, a bispa chegou aí. Tem que ficar agora cuidado, né? Que a bispa está aí de olho. Pois é, irmãos. Então vamos lá ler a palavra do Senhor. O Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do verso 22, diz assim: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Perdão, irmãos. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, ou os pensamentos, disse: Todo reino dividido, guarda essa palavra aí, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como pois subsistirá o seu reino? E se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem os expulsa vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os seus bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não se ajunta se espalha. Muito bem, amados. Então nós temos aqui esta palavra de Jesus, que nós vamos embasar o nosso pensamento hoje, né? Vamos pensar um pouquinho a respeito dessa palavra sobre o reino dividido que não subsiste. Esse fato, nós sabemos que ele aconteceu com Jesus e os fariseus. Os fariseus eram uma seita judaica que era, se Jesus tivesse que ser um religioso, tivesse que fazer parte de uma seita, provavelmente ele seria fariseu. Porque o farisaísmo, é o que mais se assemelhava naquele tempo com Jesus. É o que mais assemelhava com Jesus. No pensamento, na crença, nos valores.
eles eram muito, muito, muito parecidos, porque eles acreditavam no reino, assim como Jesus veio estabelecer. Então eles acreditavam na ressurreição do corpo, na imortalidade da alma, eles acreditavam em anjos, demônios, eles acreditavam em todo o aspecto da doutrina de Cristo, tá? Por isso que, por muitas vezes, Jesus os confrontava, porque eles conheciam muita coisa a respeito das coisas de Deus. Então, nesse episódio, quando eles perceberam que Jesus estava expulsando um espírito maligno, porque eles tinham discernimento e conhecia a espiritualidade da natureza espiritual, então Jesus, conhecendo os pensamentos deles, porque eles estavam dizendo no coração, na mente deles, que Jesus expulsava demônio em nome do maioral dos demônios. Então foi nesse momento em que Jesus, conhecendo o coração deles, disse essa palavra: olha, um reino dividido não pode subsistir. Se eu expulso o demônio em nome de um demônio maior, o reino do demônio não vai subsistir, ele vai acabar, porque ele está em guerra contra si mesmo. Então, o que eu quero pincelar aqui com os irmãos nessa noite a respeito desse texto, né, no aspecto contextual, para que eu não venha usar o texto só como um pretexto daquilo que eu vou trazer para vocês nessa noite. Mas nós temos aqui aquela expressão em que Jesus asseveramente diz para eles que a blasfêmia contra o Espírito Santo não teria perdão. Por quê? Porque eles, os fariseus, estavam blasfemando. Blasfemando contra o Espírito Santo no sentido de que eles atribuíam a obra do Espírito Santo a Satanás. Bom, amados, mas não é sobre isso que eu quero falar. Só estou dando essa pincelada com os irmãos aqui no texto para vocês entenderem que era disso que Jesus estava falando. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre esse princípio que Jesus estabelece com essa fala, com essa frase: o reino dividido não subsiste. Então, aqui mora um conceito muito importante para as nossas vidas, porque Jesus estabelece aqui um princípio. E qual o princípio? O princípio da unidade. O princípio da unidade. Porque Jesus está dizendo aqui para nós que não um reino, se ele estiver dividido, se ele estiver em guerra contra si mesmo, se eles não tiverem o mesmo pensamento, eles vão se destruir. Então, não importa. Não importa. Até o reino das trevas, eles obedecem esse princípio, eles não distorcem esse princípio. Eles têm um propósito maligno e nesse propósito maligno eles permanecem até o dia de hoje. Então, você não vê demônio fazendo bem, você não vê o diabo fazendo bem. O diabo só faz o mal. Mesmo quando as pessoas acreditam que ele está fazendo bem, por exemplo, quando a pessoa vai em ambientes que pertencem ao inimigo e ali faz um pactuamento com ele, paga algumas oferendas para que ele possa fazer alguma coisa, ele nunca vai fazer. Até mesmo quando uma pessoa procura aí um centro de umbanda, de candomblé, que seja de qualquer ciência oculta, quando ele recebe alguma coisa boa, é a misericórdia de Deus, porque o diabo não faz nada bom para ninguém. O diabo só mente, engana e destrói. Deus, na sua infinita misericórdia, até onde ele não é invocado, ele opera o seu milagre. Porque Deus é misericordioso. Como assim, pastor? Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus tem misericórdia. É como o pai que olha para um filho e vê o filho fazendo uma arte, por exemplo, vai colocar o dedo lá na tomada, vai tomar choque, o pai olha para aquela criança, né, e tira ela de lá. Por quê? Porque ele sabe que ela não tem consciência do que vai fazer. Então, muitas pessoas estão num caminho errado porque eles não têm consciência do que estão fazendo.
Quando eu digo consciência, não consciência de erro, mas consciência espiritual. Eles ignoram essa parte espiritual e por vezes Deus está ali dando livramento para eles, tendo misericórdia da vida deles. Então, esse princípio da unidade foi estabelecido por Jesus quando ele fala essa palavra. Quando ele diz que um reino dividido contra si mesmo, ele não subsiste. Aí voltando a dizer para os irmãos, né, que até o diabo ele trabalha nesse conceito. Ele não distorce essa ideia. Ele sabe que se ele distorce essa ideia, ele não terá êxito no seu propósito. A mesma coisa vale para tudo nesta vida. Esse princípio vale para uma casa, vale para uma família, vale para um casamento, vale para o marido, a esposa e os filhos, vale para uma empresa, vale para o ser humano enquanto ser só, tá? Por quê? Porque nós, na nossa humanidade, se tem uma coisa que a gente tem na essência, é a nossa individualidade, nós somos muito livres. Por exemplo, uma casa dividida... Aqui está o que encontrei na web. Pode ter um celular aqui, vou desligar, irmãos, porque o Google está toda hora falando que está fazendo pesquisa aqui para mim, olha para vocês verem. Não estou pedindo para fazer nada, está fazendo pesquisa aqui. Então, se uma casa, se uma família não estabelece o rumo, a direção, para onde eles estão indo, se o marido, a mulher e os filhos estão perdidos, não existe uma direção, não existe uma unidade, tá? Uma unidade de direcionamento, eu não estou falando nem de pensamento, porque às vezes a unidade de pensamento ela tem que ser construída. Nunca vai ser uma uniformidade, mas tem que ter unidade. Então, por natureza, o ser humano ele é individualista, ele é livre, então cada um vai para um lado. Aí a família não prospera, a família não alcança os objetivos. Por quê? Porque cada um está para um lado. O marido pensa em uma direção, a esposa pensa para outro lado, os filhos já pendem para outro lado. Bom, então aquela família não se agrupa, não se aglutina, não cresce, não se desenvolve. Por quê? Porque ela não tem direção, ela está dividida. E como eles são divididos, então eles não podem crescer, eles não podem prosperar, porque esse é um princípio. Quando eu quebro esse princípio, eu não consigo sair lá na frente. Então, se eu e a minha esposa não estivermos pensando na mesma direção, nós não vamos em lugar nenhum, porque nós somos duas forças. Se essas duas forças vão numa direção, numa única direção, então nós temos uma força duplicada de trabalho. Agora, se essas duas forças elas forem em direções contrárias, uma vez que nós estamos presos pelo laço do casamento, então nós vamos puxar, eu puxo para um lado, ela puxa para outro. No final das contas, nem eu e nem ela conseguimos estabelecer nada. Por quê? Porque nós não estamos em unidade. Nós não pensamos para o mesmo lado, nós não pensamos para a mesma direção. Então, nós estamos destruindo o nosso reino, que é o nosso lar, porque nós não temos unidade. A mesma coisa vai acontecer com os filhos, eles vão crescer dissociados do que é unidade, porque tanto o pai quanto a mãe não ensinaram aos filhos a unidade, ao pensamento de direcionar a vida na mesma linha, no mesmo pensamento. Então, se eu não uso esse princípio dentro da minha casa, eu não vou saber lidar com ele também lá dentro da igreja. Por quê? Porque lá na igreja, se nós não tivermos unidade, a igreja também não cresce, ela não prospera, porque você vai ter grupos lá dentro puxando para o lado dos opostos. Aí você tem um departamento que puxa para um lado, você tem um departamento que puxa para o outro, você tem um grupo ali que puxa para a esquerda, outro puxa para a direita, outro quer ficar no centro. E aí você tem falta de unidade. Onde tem falta de unidade, não há reino que subsista. Ele vai ficar ali minguando o resto da vida, mas ele não vai subsistir.
E quando nós falamos em subsistir, nós estamos falando em gerar herdeiros, deixar um legado, transformar vidas, sabe? Construir alguma coisa, ter um ponto de referência na história. Não vai acontecer. E a referência vai ser a pior possível. Então, quando está dividido, não adianta. Casamento que poderia ser uma potência é um rio de problemas. Por quê? Porque eles não estão indo na mesma direção. Isso é muito triste, porque nós estamos simplesmente deixando de fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Eu acho engraçado que tem gente que gosta tanto da doutrina do diabo, né? Eu sempre fiz isso na igreja, né? Não tem problema a gente falar aqui também. Hoje nós temos um povo evangélico no Brasil que eles acreditam muito mais na doutrina do diabo do que na doutrina de Cristo. Se o cidadão vê uma mulher vestida de vermelho, ele acha que ela está possuída pela pomba gira. Se a mulher está de vermelho, batom vermelho, fumando, bebendo uma bebida qualquer, ela está cheia da pomba gira. Mas quem é que ensinou esse negócio para o povo crente? Quem é que ensinou isso, irmãos? Eu já li a Bíblia várias vezes, nunca achei um texto que diz que mulher, porque está de vermelho, ou de batom vermelho, ou bebendo, ou porque ela foi infiel no casamento, ou porque ela é amante de alguém, que ela está cheia de pombo gira. Nunca achei isso escrito na Bíblia. Sabe de onde que eu sei isso? Eu sei disso lá do Espiritismo, lá do Candomblé, de onde eu vim. De onde minha família, né? Parte da minha família, o pai de mãe, sempre se envolveu nesse negócio. Meu avô era pai de santo. E as pessoas dizem isso na igreja com a naturalidade, como se isso fosse uma doutrina de Cristo, como se isso fosse uma verdade. Ah, pastor, mas essas pessoas estão sendo influenciadas por quem? Ué, é só você ler Gálatas que você vai ver o que influencia a pessoa à prostituição, ao adultério, a todo tipo de licenciosidade. A Bíblia chama isso de obra da carne. O diabo não precisa fazer nada. Ele pode cruzar os braços, que a carne dá conta de fazer. A carne dá conta de fazer. Eu já disse e volto a frisar, a função do diabo é não deixar você conhecer o Evangelho. O diabo não quer que você tenha fé nas Escrituras. O diabo ele interpõe um monte de coisa para você não crer na palavra. Olha o que Jesus está dizendo, um reino dividido não subsiste. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos de ter unidade. Unidade não é conformidade. Unidade não significa ter que pensar igual o outro, mas você ter pontos em comum para onde vocês vão sentar e direcionar a caminhada para onde vocês estão indo. Ninguém precisa perder a individualidade porque quer ter unidade. Unidade não tem nada a ver com essas perdas. Unidade é ter propósito comum. Unidade é ter uma direção comum. É saber para onde está indo. Mesmo que tiver que mudar de direção, tem que mudar de direção na unidade. Porque assim a pessoa cresce, assim ela se desenvolve. Olha, uma outra coisa também que é interessante. E eu acho que aqui o caso aqui é mais sério do que os demais, né? Por exemplo, o ser humano, essa questão aí do princípio da unidade, ele serve para todo mundo, né? Serve para a igreja, para a empresa, para o comércio, serve para tudo. Esse princípio serve para todos, principalmente, especialmente para a unidade individual. Espera aí, pastor. Unidade individual? Se é individual, não, como é que tem unidade? Sim, unidade individual. O que é isso? Nós somos seres compostos. Temos essências distintas que podem se rebelar. Nós somos compostos. Para aqueles que são dicótomos, corpo e alma. Para aqueles que são tricótomos, corpo, alma e espírito. Frigir dos ovos é a mesma coisa, tá? Não foge um, não foge do outro. Mas vamos pegar aquilo que o apóstolo Paulo falou, né? Paulo disse que nós somos corpo, alma e espírito, né?
Então nós somos compostos, nós somos formados por estas essências, né? Que elas são separadas. Elas são separadas. O espírito, a alma e o corpo são coisas diferentes. E como eles agem muitas vezes de forma diferente, nós muitas vezes não temos unidade em nós mesmos. Doideira? Nós não temos unidade em nós mesmos. E nós precisamos gerar a nossa unidade, a unidade das nossas essências. Por quê? Porque senão nós vamos viver fazendo uma coisa chamada autossabotagem. E é isso. É disso que se trata. Autossabotagem. Como assim, pastor? Como é que funciona esse negócio? Olha, você decide, sabe o que quer e de repente se vê estragando tudo que planejou e não sabe por quê. Sabe, você lembra no final do ano quando você fez aqueles projetos de mudar de vida, né, de emagrecer, de tomar algumas atitudes diferenciadas na sua vida, de melhorar a sua vida espiritual. E de repente você não sabe por que você não consegue fazer isso. Por que você não vai para frente nesse projeto? Por que você não desenvolve? Por que você não vá na direção daquilo que de fato você quer? Está no seu coração, está na sua mente. Paulo vai chamar isso de luta da carne contra o espírito, Gálatas 5,17. Também em Romanos, ele vai chamar isso de que o que eu não quero fazer é o que eu faço, o que eu não quero é o que eu faço, e o que eu faço é o que eu não quero. Tá? O Sigmund Freud, né, que é o pai da psicanálise, ele vai dizer que é a briga entre o ego e o id. Né? O ego, um ser mais moral, né, que realiza as coisas da vida com equilíbrio, e o id, que é o meninão que só gosta de prazer, que não tem responsabilidade. Então, olha só que interessante, né? Jesus fala dessas coisas, Paulo fala, né? A psicanálise, a psicologia vai tratando dessas questões do ser humano. E aí, irmãos, nós vamos compreender uma coisa muito interessante, por quê? Porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, a desunião de nossa casa interna dividida, é que nos destrói. Ela atrapalha o nosso relacionamento com o terceiro. Mas muitas vezes essa casa está dividida é aqui dentro, a gente está procurando resposta lá fora, enquanto na verdade o problema está aqui dentro. Nós passamos muito tempo da vida juntando cacos. Essa é a verdade, juntando cacos. Cacos por quê? Porque a gente guarda tudo. A gente guarda tudo, a gente guarda tudo, a gente vai trazendo para dentro da alma aquilo que a gente não precisa. Lixo e mais lixo, quinquilharias e mais quinquilharias. Vamos trazendo para dentro da nossa alma todo aquilo que não precisa. E aí, a mente está falando uma coisa, o coração está falando outra, o corpo está dizendo outra. Às vezes a sua cabeça está pronto a 1000 por hora, mas seu corpo não reage. Por quê? Olha aí, um reino dividido não subsiste. A cabeça para comandar o corpo tem que estar bem também, eles têm que comunicar, eles têm que ter uma direção para onde ir. Às vezes eu estou... Às vezes eu estou extremamente preocupado com uma determinada coisa, mas o resto dos meus sentidos não me favorecem. Por quê? Porque nós estamos num reino dividido e a palavra de Deus diz que o reino dividido não subsiste. E aí nós precisamos levar muito a sério o que eu vou falar com você da agora para frente. Porque você sabe que... Talvez você saiba que sua casa interna está dividida. Você já viu aquele cidadão
tem uma dúvida imensa, né? Se casa, se não casa, se compra ou não compra, né? De repente deixa passar o tempo de fazer, está dividido por dentro. Então eu quero dar alguns conselhos para você nessa noite. O primeiro dele é: pare de ser seu próprio inimigo. Tenha metas na sua vida. Tenha metas. Coloca na sua cabeça o seu propósito e subjuga o seu corpo e a sua alma dentro desse propósito. Sabe, eu escutar de crente, irmãos, que fala que não faz jejum, que não aguenta ficar sem tomar um café. Esse é um sujeito que não tem meta nenhuma na vida. Porque quando ele é obrigado a ficar 16 horas, 12 horas de jejum para fazer um exame, ele fica. Por que ele não consegue fazer isso sozinho, sem uma obrigação? Porque o reino dele está dividido, a mente dele não controla o corpo. A mente dele não controla o estômago. Não controla nada. Está totalmente dividido e a Bíblia está dizendo o seguinte: o seu reino não pode subsistir. Você não vai a lugar nenhum com esse comportamento se você não tiver metas. Você não mantém nem um casamento saudável. Você não permanece no emprego. Você não consegue manter-se no seu negócio. Por quê? Porque você não tem meta. Não tem meta na vida, não tem propósito na vida, não tem direção na vida. Então aprenda a ter metas. E olha, quando você estabelecer uma meta, cumpra ela. Cumpra ela. Ah, esse ano meu propósito é tirar a carteira de habilitação. Meu querido, não deixe o ano terminar sem tirar essa carteira de habilitação. Ah, mas eu fui reprovado uma vez, eu estou chateado. Olha, a coisa mais normal da vida é ser reprovado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, sei lá quantas vezes. A Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, 7 vezes o Senhor levanta. Então o que a gente não pode é ficar prostrado, porque isso é para a vida, isso é para a vida. Segundo, aprenda a cuidar dos seus pensamentos e de suas emoções, pois eles levam a comportamentos. Pensamento mais emoções é igual a comportamento. Aprenda a cuidar dos seus pensamentos, pare de ficar com um pensamento fixo em alguma coisa. Porque vai gerar emoções em você, sentimentos, sensações, anseios, ansiedades. E tudo isso vai se transformar em comportamento. Então, olha, tem um pensamento ruim aqui na cabeça, mude o pensamento. Mude o pensamento. Mas como é que eu mudo o pensamento? Pensando em outra coisa. Você quer ver como é que a gente muda o pensamento? Você não estava pensando no que eu vou falar agora, mas você vai começar a pensar agora, porque você está pensando agora na mensagem. Mas eu vou dizer para você, olha, elefante amarelo. Se você pegou amarelo, associou com elefante, está tentando encaixar essas duas informações para ver se você consegue enxergar um elefante amarelo. Você já até esqueceu do que eu estava falando aqui antes. Então, quando a gente põe outro pensamento na cabeça, a gente para de pensar naquilo que estava pensando. Mas isso a gente tem que fazer exercício, treinamento. Né? Eu não sei o que pensamento ruim está passando na sua cabeça, mas mude, pense em coisas boas. Traga à memória aquilo que te dá esperança. A Bíblia não diz isso? Traga à memória aquilo que te dá esperança. Aquilo que te traz bons anseios, boas lembranças, que faz com que você tenha esperança em um dia melhor. Terceiro, não seja 100% racional, nem 100% emotivo. Busque equilíbrio. Tem gente que é sisudo demais, tudo é razão, tudo é lógica, tudo é ciência, tudo é comprovação científica. E tem gente que é emotiva demais, tem gente que você é uma manteiga derretida o tempo todo, sabe? Não seja racional demais, não seja sisudo demais, sabe? Não seja sem emoção demais.
mas também não seja, sabe, emotivo demais, chorão demais, melindroso demais, sabe? Não pode encostar o dedo que já está doendo. Então nós precisamos ter equilíbrio, nós não precisamos ser 100% racional, assim como não precisamos ser 100% emocional. Mas imagina você num culto de louvor e adoração a Deus, em que você tem que ficar o tempo todo ali racional, tentando entender a letra, analisando a letra, fazendo a teologia da letra e etc, etc e tal, mas não conseguir chorar na presença do Senhor, não conseguir derramar uma lágrima diante do Senhor. Adiantou esse racional todo? Aí você precisa de ser emotivo, se quebrantar na presença do Senhor. Sabe, quando estou ouvindo um sermão, preciso compreender a teologia daquele sermão, a verdade de Deus naquele sermão, preciso, mas também preciso me quebrantar naquele momento em que o sermão fala ao meu coração. Então, vamos buscar equilíbrio. Sabe, nem uma coisa nem outra. Os polos são perigosos, vamos para o centro. Sabe, precisamos dessa vida equilibrada, é necessária para as nossas vidas. Agora, quinto, ou melhor, quarto, lembre-se, a vida carece de uma pitada de intuição. Nem tudo você vai conseguir ter resposta numa realidade, em algo palpável. Tem hora que você tem que intuir, você tem que agir na sua intuição. Lembra que intuição não é revelação, mas lá na intuição, Deus muitas vezes fala conosco. Então não precisa ser uma pessoa intuitiva o tempo todo, né? Querer descobrir as coisas ocultas o tempo todo, mas também não precisamos ser seco a ponto de não compreender nada do mundo espiritual, nada que está acontecendo à nossa volta. Então nós precisamos de ter também, permitir que essa intuição abra espaço em nós para as revelações de Deus, da sua palavra. Você entendeu? Outra coisa, já estamos aí caminhando para o final. Tudo que entra pelos olhos, tudo que entra pelos ouvidos, determina o que nós pensamos. Tudo que entra pelos olhos, tudo que entra pelos ouvidos, determina o que pensamos. Eu penso conforme eu alimento a minha mente. A minha mente só pode ser alimentada por dois lugares: ouvido e olhos. São as duas entradas de conhecimento para a minha alma, para a minha mente, meus olhos e meus ouvidos. E lembre de novo, o que você pensa determina o que você sente, e o que você sente determina como você vai agir. Vamos repetir? Tudo que entra pelos olhos e pelos ouvidos determina o que pensamos. E o que nós pensamos determina o que nós sentimos, e o que nós sentimos determina como nós agimos. Ou seja, você nunca vai agir sem ter ouvido ou visto alguma coisa, porque o que você não ouviu, o que você não viu, não gerou emoção, não gerou pensamento, não gerou emoção. Então eu tenho que tomar muito cuidado com como eu estou alimentando a minha mente, como eu estou alimentando o meu coração, como eu estou me alimentando no meu dia a dia. Por quê? Porque se eu estou nutrindo a minha mente dioturnamente com coisas ruins, preste atenção, com coisas ruins, novela, filmes, leitura desnecessária,
muita cultura do lixo, cultura do desnecessário, sabe? Jogos, games. Eu vou alimentando a minha mente com essas coisas, com jornalismo, com jornal, né? Coronavírus, rede disso, rede daquilo. Eu vou alimentando a minha mente, vou alimentando o meu coração, eu vou ficando cheio. De repente, quando a coisa boa entra e tenta fazer mudança, o meu reino interno está tão dividido que aí vem as sabotagens. Por isso, quando você faz um curso ou um treinamento, geralmente os treinadores dizem assim, olha, se você não colocar isso em prática nos próximos 7 dias, você não colocará mais. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso corpo gosta de rotina, o nosso cérebro não gosta de mudança. Ele muda, mas ele não gosta. Ele gosta de ficar no lugar. O cérebro não é ávido por conhecimento. Se você colocar o conhecimento lá, ele vai te dar fruto. Mas ele não é ávido. Assim como o seu corpo não gosta de esporte. Assim como o seu corpo não gosta de sofrer. Toda vez que você vai praticar um esporte, por exemplo, você fica uma semana, 10 dias em casa sem praticar nenhum tipo de esporte. Aí você resolve fazer uma caminhada ou subir uma escada. Aí você começa a sentir dores nos músculos, não é? Pois é. Aquilo é o seu corpo injetando ácido no seu músculo, falando para você, não quero que você faça isso. Para, não gosto disso. Me deixa quieto aqui que eu gosto de ficar quietinho. O músculo gosta de ficar quieto. Mas músculo não foi feito para ficar quieto. Ele foi feito para exercitar. Porque o músculo foi feito para levantar peso, para gesticular, para fazer o seu corpo caminhar. O músculo é para isso. Mas se você não dá para ele esses movimentos, esses exercícios, é disso que ele gosta. Ele gosta de ficar quietinho. Ele gosta da zona de conforto. É lá que ele gosta de ficar. Ele gosta de cama gostosa, comida gordurosa, churrasco. Ele não gosta de verdura, ele não gosta de legumes, não gosta de nada disso. Ele gosta de coisas gordurosas, ele gosta de encher-se de gordura porque é energia para ele. Assim também é o cérebro. Cérebro não gosta que você ponha coisas dentro dele. Por isso que a maioria das pessoas são preguiçosas para estudar, não gostam de ler, porque o cérebro não pede leitura. Ele não pede. Só que ele é um centro de processamento extraordinário, maravilhoso, que toda a informação que você colocar lá dentro, ele vai processar e vai te dar retorno dela. E retorno maravilhoso. Então, olha, presta atenção, vamos repetir isso de novo? Se eu estou nutrindo a minha mente dioturnamente com coisas ruins, com a cultura do lixo, sabe, do desnecessário, sabe, da coisa sem nada para oferecer, o que a gente ganha enchendo a mente da gente com porcaria? Mas a gente enche, né? A gente enche. Aí você vai assistir uma série do Netflix, não que você não possa assistir, né? A gente assiste, mas é porcaria que entra na mente da gente. Tem hora que você lê bobagem, aí você está no Facebook lendo besteira, sabe, rindo de piada, uma piada. Aí a gente manda para todo mundo, uma bobagem. O que a gente está fazendo? Está assimilando a cultura da inutilidade, enchendo a nossa mente, o nosso cérebro de inutilidade. E aí, quando você ouve alguma coisa poderosa da parte de Deus, ou da parte da ciência, do conhecimento humano, não importa de onde está vindo essa coisa poderosa, que vai transformar a sua vida, que vai mudar os seus conceitos, e vai tirar você do lugar que você está e vai direcionar você para que o seu reino interno se reorganize e você comece a ter sucesso na sua vida pessoal.
Você vai se amar, você vai se gostar, você vai se querer bem, você vai colocar a mão nas coisas, vai dar certo, porque você está organizado por dentro, você está ajustado por dentro. O seu reino não está dividido, a sua mente não está indo para o sul, e nem o coração para o norte, nem o corpo para o centro. Se a sua mente mandar, o corpo faz. Se a sua mente falar, o coração deixa de pensar naquilo, nega aquilo, joga aquilo fora, porque a sua mente diz que não deve fazer, não serve para você. Já houve comprovações que não é para você. A sua mente já falou que não é, mas seu coração está indo contra. Por quê? Porque vocês estão divididos. Então, quando vai entrar no meu coração, na minha mente, aquilo que vai trazer para mim mudança de vida, eu começo a me boicotar, eu começo a me sabotar, e eu não sei por que estou fazendo isso. Inconscientemente eu começo a fazer essas coisas, e aí eu não sei por quê. Quando eu assusto que não, já fiz, já era, bau, tchau. Então nós precisamos ajustar o nosso homem interior de acordo com a fala de Jesus. Jesus disse que um reino dividido não subsiste. Então eu preciso reorganizar o meu reino interno, a minha alma, meu espírito, meu corpo, para os tricótomos, e minha alma e meu corpo para os dicótomos. Aqui, irmãos, é doutrina para dicótomos e tricótomos, fique à vontade. Não tem problema não. Não vai levar você para o céu nem para o inferno, se você não acreditar uma ou em outra. Você tem que acreditar em uma ou em outra, porque senão você não vai conseguir ser crente, né? Mas vamos lá, crendo que eu tenho que ajustar a minha alma ao meu corpo e meu espírito, para que eles possam ir numa mesma direção, para que eu não possa estar com a cabeça num lugar e o coração no outro, e talvez com as pernas em outro muito diferente. Então que possamos, no Senhor Jesus, entender essa palavra e começar a trabalhar, sabe? Vigiar os nossos pensamentos, vigiar nossas emoções, porque senão vai se tornando um comportamento ruim a cada dia. E quando Deus colocar algo novo no seu coração, quando a palavra de Deus encher o seu coração, sabe, faça conforme a palavra te orientou. Mas você tem que fazer no mesmo dia. Você tem que fazer no mesmo dia. Eu me lembro que um dia eu estava num retiro e Deus falou muito ao meu coração a respeito da minha família, dos meus filhos, e eu tomei uma decisão de chegar em casa, eu ia tomar uma atitude com meus filhos, eu fui chegando em casa e tomei aquela atitude. Foi transformador para a minha vida. Então, quando Deus fala com a gente tem que tomar aquela atitude naquela hora. Se é para pedir perdão para alguém, vá lá e peça perdão para aquela pessoa. Se é para liberar perdão, vai lá, libere perdão para a pessoa. Sabe, não importa, se não deixa para amanhã não. Se Deus falou seu coração hoje, se incomodou hoje, você vai lá e faz hoje. Ah, a pessoa está dormindo, acorda ela. Mas não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Só os fracos deixam para amanhã aquilo que tem que fazer hoje. Porque ele se sabota nesse tempo aí. Não, amanhã eu vou. Vai ficar igual aquele passarinho do beira de lagoa. A carimbomba. Já canta, amanhã eu vou. E nunca vai. Então, querido e querida, Cristiane Rocha, nossa amiga, Deus abençoe sua vida. Irmã Senei, que bom você estar aqui conosco. Deus abençoe a vida de vocês. E eu quero, nesse momento, orar com vocês, tá? Sei onde você estiver aí, vamos orar junto. E guarde essa palavra no seu coração. Não deixe o seu reino interno se dividir, porque você precisa dele para reorganizar também a sua vida cá do lado de fora. Pai querido, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra, meditamos na Tua palavra, e eu quero pedir ao Senhor, Pai, que visite agora os Teus filhos que nos ouvem, agora nessa live, depois pelo YouTuber, porque essa mensagem vai ficar lá. Quando esta pessoa estiver ouvindo, que o Senhor possa visitar o coração dela, Pai, e fazer ela compreender que ela precisa de tomar
posse da sua vida, reorganizar a sua vida, reorganizar o seu homem interior, para que não se cumpra na vida esta palavra de Jesus, que o reino dividido não subsiste. Porque o Senhor nos chamou para ser mais do que vencedores. A tua palavra diz que o Senhor nos chamou para ter vida e vida em abundância. Então isso significa que nós devemos sim ser reino que sobreviva, reino que seja edificado. E nós não queremos menos do que isso para as nossas vidas, porque é promessa do Senhor, meu Deus. É promessa do Senhor. Vamos viver essa unidade interna, corpo, alma e espírito, na mesma direção, para que possamos ter, de fato, nossos comportamentos ajustados na presença do Senhor. Pai, muito obrigado. Abençoe os irmãos que estão nos ouvindo, que eles sejam agraciados pela presença do Senhor e que o teu Espírito, Senhor, os encha de alegria. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Deus os abençoe. Eu espero você domingo à noite na igreja para a gente continuar falando sobre o reino de Deus. Nós estamos pregando aí uma série de mensagens falando sobre a que reino eu pertenço, né? Se eu pertenço a esse reino da terra ou do reino dos céus. Vamos continuar falando e eu tenho certeza que Deus vai continuar ministrando aos nossos corações. Deus abençoe, um beijo no coração, fiquem na paz do Senhor.